Já conhece a Anchor? Bem, eu também não conheci, mas deixa-me dizer que é a minha melhor amiga. Sabes porquê? Eu vou dizer. A Anchor é uma aplicação completamente grátis que te ajuda a fazer os teus podcasts em qualquer hora e em qualquer lugar. Basta teres um computador e um telemóvel contigo. Mas sabes qual é a melhor parte? A Anchor ainda distribui os teus podcasts por todas as grandes plataformas, seja ela Spotify, Apple Podcasts, Grover Podcasts e muitos mais. Por isso já sabes, se queres fazer um podcast, faz o download da app da Anchor ou então vai a anchor.fm. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Quinto Quarto, hoje aqui com o nosso selecionador nacional da seleção feminina sénior, Ricardo Vasconcelos. Ricardo, antes de mais, quero-te agradecer por teres aceito o convite de vir cá ter esta conversa comigo e espero que quem nos esteja a ouvir agora, que esteja tão entusiasmado como eu para o fio desta conversa. Por isso, antes de mais uma vez, quero-te agradecer, Ricardo, e espero que também gostes de ter esta conversa comigo e com quem ouvir. Eu que agradeço o convite, para mim é sempre um prazer poder falar, partilhar de basquetebol e neste caso será um pouco à volta da minha experiência, com toda a certeza, mas incluindo tudo isso, só este momento este nosso momento inicial que depois espero que chegue a muitas outras pessoas, acaba sempre por ser muito interessante e permite-nos, numa fase tão difícil, todos estão fechados, podemos continuar em contato com as pessoas e continuar a falar de basquete é realmente um prazer e desde já obrigado pelo convite e acima de tudo parabéns pela iniciativa, porque estas iniciativas acho que nos podem aproximar todos bastante numa modalidade que precisa muito disso, precisa que realmente o basquetebol precisa de todos, somos poucos, Portugal é um país pequeno, e quanto mais próximos estivermos uns dos outros, se calhar mais longe podemos chegar. Ótimo, é isso mesmo que eu também acho e já, como eu te disse em off, acho que acho que não tenho certeza, foi uma das razões pelas quais eu também criei este podcast para também tentar chegar o máximo de informação aos treinadores portugueses, porque acho que também falta um bocado disso hoje em dia. Mas pronto, Ricardo, quem é o Ricardo enquanto treinador? De onde é que vem? Qual foi o seu percurso até agora, a culminar agora em Espanha? Podes fazer aqui um pequeno debrief? Sim, eu comecei a jogar basquetebol no Sport Algés da Fundo. Já não comecei cedo, era iniciado na altura, uns 14 anos, e fiz toda a minha carreira desportiva enquanto jogador por lá. Participei naquelas coisas normais, de algumas subidas de escalão e também seleções distritais, essas coisas. Nunca tive a oportunidade de estar numa seleção nacional. E a pouco a paixão pelo basquete foi-me consumindo de tal maneira que em determinado momento passei também para o lado de muito jovem, 16 anos, comecei a ser monitor no minibasket, a ajudar os treinadores que já lá estavam no minibasket e pronto, e a partir daí basicamente nunca mais larguei a experiência de treinador. Em algum momento as coisas se sobrepunham e eu tive a ter opções, pois o treinador nunca foi deixá-la, foi ao deixar de jogar ou outras, e acabei por treinar até hoje já praticamente todos os escalões, masculinos, femininos, passei pelas ligas, seleções nacionais, passei por todos os escalões da parte do feminino também, como treinador principal, como adjunto, muitos anos de adjunto em muitos escalões e nas seleções também, e então o meu percurso até aqui foi estes muitos anos já a trabalhar em muitas realidades, porque como deves calcular, treinar um mini basquete do Sport Algés da Fundo ou treinar a Seleção Nacional Sénior não tem nada a ver. Claro. Treinar, sei lá, a ser treinador adjunto numa equipa de iniciados masculinos ou treinar em Espanha também não são coisas muito diferentes, mas que eu acho que nós enriquecemos em todas elas. Portanto, eu não sou mais nem menos agora do que era antes, se não são mais conhecimento. De tudo o resto foi coisas que eu fui aprendendo, melhorando e acho que de todas as minhas épocas esportivas e em muitas treinei mais que uma equipa, para o bem e para o mal, fui conseguindo aprender coisas e gosto da ideia de que todas elas foram importantes na minha carreira. Claro, e também tens aí uma fase na tua carreira em que passas do feminino drasticamente para o campeonato, para a liga masculina de basquetebol no Iliabo. Como é que foi essa transição para ti como treinador que vem de muitos anos no feminino, formação e CNTs e séniores, certo? E depois de repente cais assim como uma bomba no campeonato masculino de séniores? Sim, eu só tinha treinado masculinos antes em situações de portanto, jovens, não é?
e depois também numa altura em que estava no Algés e houve um problema, o treinador não pôde fazer a parte final do campeonato, eu tive também dar um passo em frente e ajudá-los numa altura de play-out, que é uma prova super dura de jogar. Eu nem tinha noção, foi a primeira vez que me tocou jogar um play-out e realmente foram as poucas experiências, foi muito menos a experiência que tinha no masculino do que no feminino. Pronto, quando o Covid me foi feito, obviamente que eu tive todo o interesse em abraçar, até pelo aquilo que eu te disse antes, portanto eu acho que se nós podemos crescer sempre, independente de qual seja o projeto que nos põe à frente, se acreditamos nele, se de alguma maneira achamos que tem condições para ser um projeto e uma ideia, podemos sempre melhorar e crescer muito com ele. E quando ele me surgiu, basquetebol é tempo e espaço. Claro. Portanto, as coisas mudam em função do tempo e do espaço. Obviamente que quando é que muda de basquetebol masculino e feminino, o tempo e o espaço muda porque as capacidades de execução de algumas situações, o tamanho dos jogadores ocupam um determinado espaço ou percorre o espaço em determinada velocidade e isso é o que, acima de tudo, muda no jogo. Desculpa estar a interromper, mas nessa altura tu estavas só com o Eliab ou também ainda estavas ligado às seleções? Estive ligado, eu treinava a seleção sénior igual. Nos 3 anos que tive com o Eliab nos séniores masculinos. Tiveste também com as seleções? Sim, na altura não estava com a formação a nível de seleções, estava só com os séniores e porque passou para as janelas, né, passou para aqueles momentos, ou seja, no início não, no primeiro ano ainda foi só no verão, mas depois a partir do segundo ano passou a ser situações de jogar uma semana numa janela, uma semana e meia, até foi assim que começou a história das janelas na FIBA começou com uma semana e meia e portanto estava contratualizado que eu nessa semana e meia, portanto o meu adjunto, quando era em Portugal eu estagiava em ilha para poder continuar a seguir a equipa, claro, faz sentido. E quando era fora, obviamente nesses 4 dias que estava para fora, teria os meus adjuntos e a minha equipa técnica. E como é que tu, enquanto treinador de 2 contextos completamente extremos, ou seja, seleção nacional feminina e depois uma equipa de meia tabela do campeonato masculino da Liga, como é que tu mudavas o chip ou para ti as ideias eram sempre muito parecidas, quer fosse basquete feminino e basquete masculino? Porque há muitos treinadores que fazem estas diferenças, depois há outros que dizem que o basquete é e que o masculino e o feminino é uma tabela, uma bola, 5 jogadores, ou seja, acaba por ser muito parecido. Vê esta ideia. Acho que a grande diferença entre masculino e feminino é a gestão de grupos e cabeças, porque realmente os homens e as mulheres em muitas coisas pensam de maneira diferente e se sentem de maneira diferente. Sim, eu este ano estou com o feminino a primeira vez e sinto essa diferença. Claro, a comunicação tem que ser diferente, certo. Ok? Pronto, este é o grande drama, ou a grande questão. O drama não tem que ser um drama, se no apartamento tem que perceber isso, tens que saber geri-lo, não é? Porque a questão do basquetebol é como eu dizia antes, se basquete é tempo e espaço, tudo tem a ver com a capacidade que tu tens de analisar isso mesmo. Entre tempo e espaço, o que é que está a passar à tua frente? A partir daí, aquilo que tu podes chamar um chip não é senão uma capacidade maior ou menor de capacidade de observar o que está a passar à tua frente. Okay? Não deixa de haver um 2 contra 1 num pick and roll em masculino e feminino. Claro. O que acontece é a capacidade de ação, velocidade, espaço, tempo, não é que pode ser diferente. Tudo o resto, não deixa de haver um last, ou um next, ou qualquer conteúdo técnico-tático que tanto se fala agora, não deixa de existir no masculino ou no feminino. Existem jogadores, alguns com mais conhecimento que outros, alguns com mais talento que outros, masculinos ou femininos, e existe a capacidade que eles têm de interpretar as soluções que tu pões, e tu, enquanto treinador, tens que entender dentro da observação que tu tens a capacidade de fazer, o que é que para este grupo que tu tens à frente se interessa fazer. Não sei se me entender. Sim. Ou seja, adaptaste um bocado. Claro, entendes o que é pontos fortes e pontos fracos dos teus jogadores, dentro do contexto que tu vais jogar, porque obviamente que se eu jogar com a Seleção Nacional na Liga Portuguesa, é um contexto, mas se eu jogar com a Seleção Nacional ao nível da competição na Europa, é outro contexto. As mesmas jogadoras mudam do contexto, não é? É aquela velha questão, o que é um bom jogador? O que toma boas decisões, porque o que marca pontos depende do nível a que joga, porque há jogadores que numa determinada liga marcam muitos pontos, mudam de liga, não marcam pontos, coisa em cima nenhuma. Porque conta realmente é o universo onde tomas. Quando tomas boas decisões, pois mais ou menos o jogador que interpreta bem quase sempre, independentemente do nível a que joga. O que está em voga hoje em dia na esfera do basquete é claramente que hoje em dia a tomada de decisão tem um peso enorme no desenvolvimento dos jogadores que se calhar há 6, 7, 8, 10 anos não era tão falado, não era tão trabalhado. Pelo menos eu, enquanto jogava, eu joguei... Há tanta coisa que mudou no basquete. Eu tenho 24, já há 10 anos eu ainda jogava. Ninguém falava em tomada de decisão, ninguém falava em 2 contra 1. Pelo menos
na realidade onde eu vivi, obviamente, claro que presumo que em mas nós alguns vivemos sítios... muito tempo esse problema aqui em Portugal. Eu acho que passávamos o Rui Alves falava muito disto, de tomar o treino por uma questão de técnica individual, quase analítica, vamos chamar assim, para uma situação composta de 5 para 5. Portanto, vamos ver, a técnica individual, a execução de qualquer técnica sem oposição, e melhoramento, mas sem oposição, eventualmente a velocidade como fator de dificuldade, nada mais, e de repente vamos jogar. E parece que falta aquela uma coisa no meio. Tem que haver uma transição, claro. Falta a tomada de decisão, porque realmente tu podes ser um ótimo anúncio para a Anduan, para fazer a Anduan podes ser o melhor indivíduo para fazer um anúncio, porque tecnicamente és brutal, mas depois realmente a tua capacidade de interpretar o jogo e a velocidade que o jogo se joga, pois ela não é tão boa, e então o jogador que tecnicamente é bom, de repente não consegue ser um grande jogador de basquetebol. Não? Claro, e agora aqui também, já que pegamos aqui um bocado pela formação e tudo mais, vamos aqui um bocado ao ponto em que tu és coordenador da formação no setor feminino. E tenta-me explicar se é que é possível, se há, porque é uma grande questão que há aqui muito, que é se há um modelo de um jogador português, se não há, se haveria a haver, e se há, para quem nos está a ouvir, para os treinadores que estão a ouvir, quais são os pontos onde um treinador, durante a formação, a teu ver, enquanto coordenador do setor feminino, quais são os pontos em que nós, treinadores de formação, nos devemos focar no desenvolvimento de um atleta, ou seja, porque nós na formação estamos a desenvolver um atleta para chegar às equipas séniores, seja do nosso clube, seja das seleções, seja para jogar por fora, o que seja. Ou seja, quais são os pontos em que tu percebes que é mais importante quando se está a desenvolver um jogador de formação? Esse mesmo, pelo qual tu começaste, é desenvolver um jogador para pensar que ele vai ser sénior. Okay? Independentemente da realidade que ele venha a jogar, que vai ser sénior. E, portanto, isso quer dizer o quê? Munir o jogador do ponto de vista técnico e tático individual, físico e psicológico, para poder chegar realmente a esse nível. Nós na natação falamos muito destas questões do que é o jogo da seleção portuguesa e qual é o jogador que serve à seleção portuguesa. Eu tenho muita dificuldade em responder a isso. E não acreditamos, alguns acreditam mais que outros, como sempre, como em qualquer discussão, muito nessa ideia, porque os treinadores realmente também têm muitas filosofias diferentes e às vezes começa por aqui. Enquanto coordenador, pôr os meus treinadores a pensar da mesma maneira. Isto é extremamente difícil. Não é? Na realidade, internet, em que toda a gente tem informação por todos os lados, claro. Toda a gente consegue ter informação de qualquer tipo, pô-los todos a pensar da mesma maneira é a primeira grande dificuldade. Antes ainda de pensarmos depois se conseguimos ou não que um jogador possa ou não, tem que ter ou não este tipo de situações para jogar. Porque o que eu acho é que o jogador tem que ter a capacidade para jogar um jogo que tu acredites que é o jogo de mais alto nível. Por exemplo, hoje, não saber jogar pick and roll é um problema. Pois. Não saber jogar pick and roll é um problema. Não pode jogar por causa disso. Não vou dizer que não pode jogar por causa disso, mas não o conseguir jogar é um problema. Porquê? Porque o jogo diz que nos próximos 5 anos pick and roll vai-se jogar de certeza absoluta, porque é uma coisa que está muito em cima ao nível do jogo, não é? E portanto, se eu penso que determinados jogadores que vão jogar no perímetro querem que chegue a um sénior, eu tenho que fazer com que ele possa desenvolver essas armas técnica e taticamente, física e mentalmente, psicologicamente. Portanto, não pode ser que se o jogador não for capaz de aplicar, ele não pode ir à seleção. Eu também não posso dizer isto, porque isso também não é verdade. O jogador pode ser escolhido independente de não saber jogar pick and roll. Há bases que não são boas a jogar pick and roll, não é? Há bases que são boas a jogar pick and roll se os atacares e que são maus a jogar pick and roll se os deixares entrar na pintura, porque no meio dos braços perdem a capacidade de passar a bola. Sim. Portanto, há tanta coisa no basquete que eu vejo muito difícil. Tu dizes, o jogador tem que ter isto. Isto para mim é tomar boas decisões. Pois entramos aqui entramos depois naquela conversa de quando é que se ensina o pick and roll, quando é que se ensina os bloqueios na formação, se ensina, se não ensina, as zonas. Ou seja, eu também acabo por perceber das conversas que eu tenho tido com vários treinadores que não interessa o que ensinamos, mas como ensinamos e em que contexto. Ou seja, a ideia para mim é esta. Assim, o primeiro problema da formação é um problema filosófico. Okay. Que é, com o que eu tenho, o que é que eu podia fazer melhor? E a maior parte das pessoas pensa, como eu não tenho, não consigo fazer melhor. Claro.
Não é? Portanto, este é o grande e o principal problema que todos devemos fixar. Dentro daquilo que eu tenho, com estes jogadores, com este número de bolas, com este número de treinos, o que é que eu podia fazer? Tirar o para melhor melhorar? proveito disto. Por muito que eu acho que o meu trabalho já ser bom, o meu trabalho pode estar a ser até brutal, fantástico, extraordinário. Aqui não há crítica, nem estamos a falar sobre a perspectiva de crítica de momento nenhum. O que eu gostava, porque o que eu busco para mim é, dentro deste contexto, como é que eu posso melhorar isto? Este é o primeiro grande ponto. O segundo grande ponto é, dentro do que eu sei, o que é que me interessa ensinar? E quando eu digo isto, não estou senão a criar uma base de valores, não é? Uma estrutura piramidal, do que é que eu acho que vem antes de quê? Pronto, a partir do momento em que eu tenho a minha estrutura mental, eu acredito nisto, pois eu ensinei isto, eles adquiriram, portanto, para mim, o que faz sentido é o próximo passo é isto. Por outras palavras, para mim é um puzzle. Que quando numa fase inicial tu és treinador, o teu puzzle tem 10 peças, e conforme tu adquires conhecimento, o teu puzzle passa a ter 100 peças, 1000 peças, 10.000 peças. Porque cada vez que tu te apercebes que há um detalhe importante em algo que tu já ensinaste, mas que eles não dominam, tu tens que obrigatoriamente voltar atrás. Então, o que pois, é que eu acho que é aí que depois se torna difícil a tarefa de treinadores de formação. Eu estou a passar lá, não é? Como tu passaste, e muitos treinadores passaram e estão a passar, que é ensinar uma coisa e depois, 2 semanas depois, fazemos qualquer tipo de trabalho e dizemos, e percebemos que aquilo ainda não estava bem trabalhado, mas depois já temos um bocado de receio de voltar atrás, porque a nosso ver já é quase um falhanço da nossa parte de, ok, não consegui. Vamos fazer um raciocínio ao contrário. Quanto é que tu és melhor treinador cada vez que treinas júniores e voltas a treinar iniciados? Claro, sim. Eu acho que és muito melhor, porque em júniores te paraste com dificuldades que ao quereres ensinar, eles não conseguiram por falta de bases, e então quando chegas a iniciados, já trabalhas essas bases que não fizeste. Aqui como jogador é igual. Se tu passar, vamos ver, a questão do microciclo, do mesociclo e esta ideia de nós todos planificarmos é absolutamente decisiva e importante. Mas não é matemática. Claro. Porque senão tínhamos um robô a ensinar e dava igual. Aliás, eu sou muito sincero, eu já tirei o grau 1 e agora estou a estagiar no grau 2 e a parte da planificação em sub-14, eu não sou um grande amante da planificação a nível de microciclo semanal, porque acho que os sub-14 são muito, ou seja, há um alto e baixo. Não tem um problema de fazer um microciclo. Eu vou trabalhar passo esta semana. E agora repara, vamos começar pela ideia do puzzle. Pois passe, pois se for técnica de passe, há 1001 coisas para trabalhar. Mas depois, como uma técnica pode ser de peito, de ombro, de tal, já começamos a ter mais peças do puzzle. Não é? E a seguir, tática do passe, a decisão, a opção. E a seguir, progressão do passe com 2 mãos, com 1,5, com 1 mão. Ou seja, após o drible, sabes? Isto tem tanto caminho que não há problema nenhum. Tu acabaste essa semana e agora foste para o drible e daqui a 2 semanas voltamos ao passe. Não há. Sim. Porque se tu cais no erro de repetir o mesmo treino um mês, tu cais no erro de o jogador fica em casa a pensar, eu sei o que treinou hoje. Quando o treino é sempre igual, o jogador em casa, hoje é terça-feira, eu não fui ao treino, mas tenho a certeza que eles fizeram Chris Cross, contra-ataque de 5 para 5, e lançamento de sabes? E esta ideia mata a vontade de ir ao treino. Claro. Portanto, voltar atrás não é nenhum problema. É melhor voltar atrás do que estar 1 mês e meio a treinar o mesmo e tornar-se aborrecido. Porque tu, treinador, olhas e vês os mesmos erros, eles, jogadores, ouvem o meu feedback e chegam a uma altura e dizem, pá, estou farto disto. Claro, já não é para mim. Isso não tem que ser um problema, voltar para trás, voltar para a frente. Não tem que ser um problema. O problema tem que ser, hoje treinei uma coisa, amanhã treinei outra, e não tem conteúdo nenhum. Ou, portanto, um dos meus problemas é não criarmos progressão ou criarmos a repetição excessiva. Percebes? Ou seja, não pode ser aleatório, não pode ser random, não pode ser hoje apetece-me isto, hoje não tive tempo para planear qualquer coisa me serve, ou também não pode ser tudo muito acertinho, mas tudo sempre igual. Porque qualquer um dos dois sistemas não nos vai dar a lado nenhum. Não, e porque muitas vezes, e eu já falo por experiência própria que aconteceu nos últimos anos em que eu trabalhei com sub-14, em que eu, por exemplo, tinha planeado trabalhar, sei lá, uma situação 2 contra 2 em que só poderia fazer, em que o espaço tinha que ser após drible. E quando estou a fazer a situação 2 contra 2 ou nesse pico, percebo que o passo após drible não está assim tão bem, consolidado, então tenho que voltar atrás. É isso que eu falo, tenho que voltar atrás, ok, então vou voltar 3 semanas atrás, trabalhar o passo após drible de uma forma estática e ir dinamizando aos poucos, e depois em situações de 2 contra 1 para dar mais, ou seja, acho que é um bocado por aí também, mas isso porque tive a sorte de ter alguém acima de mim que me disse, olha, se calhar não tenho, ou do género, se correr mal não te preocupes,
Porque há muita malta que não tem essas Claro, questões. não há dúvida, mas há aqui, sobre isso há duas questões interessantes. A primeira é a capacidade que tu tens de reconhecer isso mesmo, portanto é logo um ponto a teu favor, tive alguém Sim, que a me ajudou, autocrítica e a autoanálise é não é? muito A importante, sim. autocrítica, como tu dizes, alguém ajudou, e a segunda é aceitar a ajuda. Porque há muitos treinadores também na sua fragilidade têm receio de aceitar a ajuda. Claro. E pedir ajuda, nem é tanto aceitar, pedir é pedir ajuda, ajuda. claro. Nós temos não sei se isto é só português, mas nós em Portugal falamos muito e às vezes dizemos pouco. E quando digo isto isto está mal, muito bem. E a pergunta é ao contrário, e como é que se faria melhor? Claro, não há soluções. Ninguém sabe. Claro. Então dizer só que está mal, repara, é partir de um princípio simples, que se nada é perfeito, se a gente não quer nada perfeito, dizer que está mal é a coisa mais simples, é identificar o que é que não é perfeito. Ora, se nada é perfeito, eu vou sempre encontrar qualquer coisa que não está bem. A questão é o que é que se pode fazer em relação ao que se está a fazer. O que é que realmente... E voltamos ao problema de filosofia. Então, dentro do que eu tenho, começando em mim, porque se eu começar em mim, é mais fácil quando analisar os outros pensar da mesma maneira. E não começar logo por dizer isto está mal, ou aquilo está mal, ou aquilo está mal. Pá, haverá acontecer muitas coisas mal e muitas coisas bem em todos nós, treinadores. Todos nós teremos coisas interessantíssimas e outras menos bem conseguidas. Mas isso também faz parte da nossa evolução e essa capacidade. Eu digo muito, eu dou curso de treinador, eu gosto de dar o curso. E digo-lhes muito assim, tipo, quem é que aqui acha que é melhor treinador hoje que era ontem? Neste caso, esta época, que é a época passada. E invariavelmente há um 90% que levanta o braço. Eu acho que esta época estou a fazer melhor do que fiz no ano passado. Ou pelo menos melhor que fazia há 2 anos. Então porquê é que perdes esta humildade esta época? Se daqui a 2 vais achar que esta era fraca, que és melhor do que o que fizeste este ano, se daqui a 2 anos tu sabes que tu vais achar que o que fizeste este ano não foi tão bom, porque agora és melhor, porque é que neste ano que estás presente não tens essa humildade de pôr a hipótese de que se calhar não estou a fazer tudo bem, que se calhar posso fazer também melhor. E não por isso ficar chateado, ou deprimido, ou à vontade de desistir. Obviamente que isto é uma conversa entre treinadores, porque eu não posso ficar a minha equipa demonstrar que tenho dúvidas do que estou a apresentar. E não tens que ter. Tu apresentas e quando o que estás a dizer está bem dito. O que acontece é que daqui a 2 anos tinhas mais qualquer coisa para dizer. E também é muito interessante essa ideia. Claro. Quer dizer, que melhoraste e cresceste e andaste para a frente. Sim, mas em relação... Desculpa interromper, Ricardo, agora que disseste uma coisa muito interessante, que é, nós temos sempre certezas do que dizemos aos nossos atletas e não, ou seja, não mostrar dúvidas. Mas se um atleta colocar uma questão, imagina estamos a introduzir uma defesa campo inteiro nova. E há aqui uma situação, porque os atletas gostam muito do X, dos e se... Olha, lá está, e se um atleta te apresentar, um atleta te apresentar uma situação que tu não estás à espera, nós enquanto treinadores devemos tentar arranjar uma solução no momento, e se não conseguimos dizer, ok, não estou a conseguir encontrar agora, mas vou pesquisar, ou vou procurar, ou vou pensar um bocado, e amanhã digo-te, ou então devemos voltar àquela velha máxima, não, isso não acontece, eu é que sei, é isto e acabou. Que eu penso que ainda acontece um bocado isso, infelizmente, cá e deve acontecer em todo o lado ainda. Os jogadores terem SES, há 2 razões para um jogador ter SES, não é? Um é genuíno, vontade de saber, perceber, mais se ele realmente for um indivíduo que pense mais com o lado esquerdo do cérebro, com o lado direito do cérebro, se ele não perceber porque é que se faz, não faz. E os jogadores são todos diferentes. Então, se ele não entender porque é que se faz aquilo, simplesmente não faz. Nas mulheres acontece muito. Há muitas jogadoras que têm que realmente entender porque é que está a fazer aquilo. Perceber o seu papel. Porquê que eu tenho que fazer este sacrifício? Porque muitas situações, muitas vezes até, obrigam a um esforço físico maior, não é? Por esta razão. E a que ele sabe, e ele faz por entender que é a importância do seu papel. Pronto. E os outros que são realmente os jogadores que estão desconfiados e que não têm a certeza e tal. Se estamos a falar de formação, eu acho que não tens problema nenhum de dizer amanhã eu vou pensar nisto e amanhã eu digo. Porque não há nenhum jogador que queira mais saber quanto é que tu sabes de basquete do que saber quanto é que tu gostas de mim. Não há nenhum jogador em formação, nenhum. Os miúdos estão sempre mais preocupados com quanto é que tu gostas de mim do que quanto é que tu sabes de basquete. A aprovação, sim. Tu gostas de mim, se tu me tratas bem, se tu me cuidas, se tu te preocupas, se tu queres que eu melhore, tu podes não saber uma coisa de basquete que não me chateia nada. Ou seja, a parte humana aqui na formação tem um peso... É decisivo. Porque o jogador
e principalmente numa idade de iniciados cadetes, vão atrás de uma liderança. E é porque, senão, outra coisa que uma paixão, não tem que ser uma paixão da questão física, mas uma maneira de olhar, respeitar, dizer, eu concordo contigo, eu gosto de ti, eu acho que tu gostas de mim, e portanto, o que é que diz-me que eu faço? Diz-me que eu faço, porque eu sei que tu sempre me dizes coisas, é para me ajudares. E sem isto, tu não formas jogador nenhum, coisa nenhuma. É muito difícil. Claro. É muito difícil. Porque a parte dos jogadores tem que, acima de tudo, ter superação. Se o treinador tem que ter progressão, quando ensina, o jogador tem que ter superação. Claro, se ele não tiver capacidade de superar, é muito difícil melhorar muito, porque fica sempre uma parte do seu talento não vem para fora, não sai. E ele só entra em superação se ele realmente vai contigo. Ele só vai contigo quando acredita que tu gostas realmente dele, que tu te cuidas, te preocupas com ele. Portanto, não tens de ter problema nenhum a dizer, eu vou pensar nisto e amanhã falamos do assunto. Em séniores é um bocadinho ao contrário. Tu tens que, antes de aplicar a coisa, estudá-la tu também muito bem, pôr tu em vários cenários. Tu e a tua equipa técnica, tu insistes, tu isso, aquilo. Para quando tu vais, pelo menos, teres entendido qual foi a filosofia da ideia para responderes de acordo com a filosofia da ideia. Porque aí nos séniores já te estão a testar... É difícil, claro. Já te estão a testar... Então, se tu não sabes isso amanhã, claro. não tem que ser um drama, não tem que ser um drama, mas é mais difícil de gerir a situação do que se for na formação, muito mais difícil. E, portanto, o que eu acho é que tu tens que aplicar, tu também tens que ter consciência de que nenhum jogo fica 0-0. Claro, eu acho que tens que dar sempre alguma coisa. Não há nenhum jogo que fique 0-0. A questão é, entre isto e isto, eu prefiro isto. Ou seja, entre dar este buraco ou aquilo, entre dar este passo ou aquilo, prefiro este. Alguma coisa tem que se dar, alguma coisa tem que se dar, não é? Exatamente. E o jogador também entende isso. A nível sénior, Paulo. A nível sénior também entende isso. Portanto, eu penso que o treinador não pode nunca deixar de parar de procurar informação, nem nunca deixar de estudar. Deve preocupar-se muito com o que vai apresentar para ter um sentido lógico. A informação, se alguma pergunta realmente o surpreende, ele não tem que dizer, mas tem que pensar, tem que... Amanhã, olha, aquela pessoa vai falar, vamos pôr isto aqui outra vez. Viram assim, assim, assim? A melhor maneira é esta. Estamos todos de acordo, vamos embora e vamos fazer. Ok? É engraçado teres falado nisso agora, porque eu estava há bocado a falar com um colega meu e ele disse-me que já tinha ouvido falar que o Obradovic, muitas das vezes os set plays novos que ele coloca são de situações de treino que um jogador ou por inteligência individual ou porque até se enganou sem querer, faz um movimento que era uma situação que ele não tinha pensado e disse, olha, parou, a partir de agora é este movimento. Ou seja, acaba por ser também um bocado a partir do conhecimento do jogo e percebermos que, ok, eu não tinha isto pensado, mas tu já acabar por dar também alguma importância a isto aos jogadores e dizer, ok, eu sou o treinador, estou a falar em sénior, sou o treinador, eu tomo as decisões, mas tu também tu sem saberes, também tomas aqui uma decisão e uma grande parte das decisões, porque dentro de campo quem joga são eles, não somos nós, obviamente. Como é óbvio. Se pensares desta ideia aqui, o que é que um curso de treinador te ensina? Matérias. Matérias. Basicamente ele não te ensina a ser melhor treinador. Um curso de treinadores ensina-te matérias, quase sempre. É difícil do curso, assim, se tu fizes muito boa nota no curso, quer dizer que és meu treinador. Não, quer dizer que tiveste muita capacidade de assimilar de retenção as coisas, claro. Sim, portanto, acima de tudo, o que é que ele te ensina? Que se tu estudares, novos horizontes se abrem. Se tu estudares, e isto, faz-te pensar sobre as coisas. Faz-te pensar com quem está lá para dar o curso, como até com os teus colegas que estão a tirar o curso também. Muito bem, esta ideia é verdade. E os treinadores então aprendem com quem? As matérias, com a internet, se calhar alguma coisa, com os cursos muita coisa, com os livros outra coisa, mas o que é que realmente ensina um treinador, se não os seus jogadores? Claro. Porque um treinador que não aprenda com os jogadores, não é treinador. Um treinador que não aprenda, porque é quase impossível. Então, quando tu tens a sorte de treinar os bons... Pois? Então aprendes muito mais, não é? Mas vou dar-te este exemplo. Imagina que tu passas um treino inteiro, tu agora vais no teu próximo treino, vais fazer isto que eu vou dizer. Tu passas um exercício, mas não dizer um treino inteiro, porque seria olhar para pés. Tu olhas para os pés dos jogadores. Mas depois montas o exercício, seja qual for, e só olhas para os pés. E tu não tens noção, ou se calhar tens, da quantidade de informação que tu podes reter disso. Só olhar para os pés. Mas em relação a paragens, arranques, sim. Quantidade de passos que não são necessários. Sabes quantos jogadores driblam, dão 4 apoios para agarrar a bola e lançar? Quanto tempo demora a dar 4 apoios antes de lançar o sexto? Após um drible? Pois. Quantos jogadores driblam? Mas enquanto a bola percorre o espaço da mão ao chão, do chão à mão, dão 4 apoios. Dão 4 apoios em direção a quem? À defesa. Pois.
Sim. Olhando para pés, só olhando para pés, podemos aprender tanto, porque a gente não aprende só com os jogadores, com aquilo que eles nos dizem, também aprendemos, mas às vezes com aquilo que eles fazem, bem e mal. Sabes que, sabes que este ano estou a trabalhar na Academia Rio Maior e muitos dos nossos atletas, nós no treino individual fazemos muitas situações de paragens a 2 tempos, arranques, situações mais esmiuçadas de técnica individual, e muitos deles numa simulação de 3 pontos e depois um arranque direto, eram incapazes de parar, ou seja, arrancavam com o pé direito, eram incapazes de parar esquerdo-direito, ou seja, faziam sempre direito, esquerdo-direito, ou esquerdo-direito, davam sempre mais um ou dois. Fazem sempre o mesmo mecanismo. Sim. Claro. E depois aí por isso é que alguns só lançam do lado esquerdo do campo para marcar e do lado direito falham todas, ou vice-versa, porque há jogadores que só apoiam sobre o pé mais afastado do cesto e há jogadores que só apoiam sobre o pé mais aproximado do cesto e há jogadores que só sobre o esquerdo ou só sobre o direito. E, por exemplo, quando tu jogas um flare, não pode ser igual qual é o pé que vai para o chão. Claro. Ou então só marcas quando jogas flare quando é sobre um dos lados, porque do outro não marcas. Não marcas porquê? Porque tens de te aproximar do cesto para lançar, não consegues lançar sobre o pé que se afasta do cesto, por exemplo. Não é? E isto não acaba nunca, porque todos os detalhes, e estamos a falar dos pés, aqui vamos falar da mão, do cotovelo. Pois, há muito por onde pegar, claro. Claro. Aquilo que é interessante é nós entendemos que os jogadores ensinam-nos muitíssima coisa e que isso não tem que ser nenhum preconceito, não tem que ser nenhum problema. Mas todos nós sabemos que há muitas maneiras de ver o jogo e de fazer o jogo, e muitas vezes é fundamental que os jogadores sejam confortáveis nas questões táticas coletivas, sobretudo, não é? Vamos defender desta maneira ou vamos atacar desta maneira. É fundamental que o jogador tenha conforto. E para isso é preciso perguntar para deles. Claro. E isso não tem que ser um problema. Porque quando for um problema, quando tu achas que isso é que é a tua autoridade, tu tens grande dificuldade em entender isto da liderança, porque a liderança não se vive de uma autoridade, eu é que falo e vocês calam-se e ouvem. Não é assim que faz uma liderança como treinador. E há pouco, quando falávamos destas questões do ser treinador e de lá para frente, de lá para trás, do poder fazer um planeamento, se fosse o planeamento que fizesse a diferença, pedíamos o planeamento ao melhor treinador do mundo e éramos todos bons treinadores. E não é verdade. Não é? Porque ser treinador é perceber da matéria, é saber de liderança, é gestão de conflitos, é gestão de emoções, é saber liderar com a pressão. Há tanta coisa, tanta coisa. E se não fosse, não pagava o pago ao Obradovic, se fosse uma coisa fácil de fazer. Mas se fosse só saber do jogo, estudávamos todos muito o jogo e já estava. E isso não é verdade. Não, sim, e nota-se claramente que eu sinto, e o ano passado, por exemplo, trabalhei com o Miguel Miranda e uma das coisas que eu me apercebia é que o facto de ele ter jogado muitos anos ao mais alto nível em Portugal, que lhe dá uma capacidade de leitura das pessoas a nível dentro e fora de campo, seja nos treinos, nos jogos, que se calhar eu não tive ou não tenho agora porque nunca joguei a um alto nível, ou seja, ele passou por tantas situações lá dentro. Sim, claro. Que já é quase segunda natureza para ele a parte de gestão. Mas repara, tu não acredites que todos os ex-jogadores são Miguel claro, Miranda. Sim, claro, sim. O Miguel era um jogador que tinha com uma capacidade física de altura excelente, mas potência relativa. Como é que ele superava essa capacidade de potência relativa? Com a cabeça. Com a cabeça. Claro. E, portanto, isto acontece no Miguel, mas pode não acontecer no outro Miguel qualquer, porque os jogadores são pessoas, antes de serem jogadores, e as pessoas são diferentes. O Miguel realmente tem essa capacidade, tem um lado dele, de treinador dentro dele, até quanto jogador, e tinha pela liderança que tu vias que ele assumia, pela capacidade de posicionamento que tu vias que ele tinha. Ele realmente tem esse lado. Outros não terão. Outros grandes jogadores não terão essa capacidade. Claro, mas lá está. Mas os que têm, já têm aí essa uma grande vantagem. Essa grande vantagem em relação ao outro, porque trabalhar e estudar sobre liderança e sobre psicologia humana e tudo isso não é fácil. Eu tenho andado nos últimos tempos a estudar um bocado mais sobre isso e realmente... Mas tu vais comentar um jogo e podes ser um grande comentador. Tu escreves uma peça para o jornal A Bola e ser um gajo que faz uma análise fantástica. Tu podes fazer um scouting brilhante. Isso quer dizer que és um treinador? Algo destas coisas não. Quer dizer que sabes muito da modalidade. Saber muito da modalidade é um ponto importante para ser um grande treinador. Mas não é nem o primeiro, nem o último, nem o único. Entendes? Portanto, por isso é que há gente que realmente é fantástico, são fantásticos adjuntos, não dão bons principais. Fantásticos principais, não dão bons adjuntos. Fantásticos treinadores iniciados, não dão bons treinadores séniores. E nós às vezes queremos momento achar que podemos ser bons a fazer tudo. E não. Há malta que realmente tem mais jeito para determinadas idades, há malta que tem mais jeito para estar no back-office e não está exposto nem a falar para a pessoa. Há gente que dá clínicos fantásticos
isso faz ver um treino não é tão interessante. Há treinadores que dão clínicos não tão interessantes. Tu vais ver um treino e ficas maravilhado. Portanto, isto de ser treinador é muito mais complexo do que simplesmente saber da modalidade. Esse é um ponto muito importante, com certeza que sim. Mas não acaba nem termina nem. Muito bem. Ricardo, aqui uma questão de um dos treinadores que colocou questões no Instagram, estávamos a falar há um bocado da introdução de novos conteúdos na formação e os pick and rolls, e há um bocado por aqui que ele pergunta se tu, enquanto coordenador do setor feminino, se és apologista da introdução de jogadas na formação, e se sim, em que altura da formação? A primeira coisa, porque isto interessante de falarmos de muitas coisas é que pegamos em muitas coisas, claro. Chegamos a muitos lados, mas às vezes não esmiuçamos as coisas, mas isto é perfeitamente normal e estou à vontade com isso, mas é interessante. Há pouco eu queria dizer isto. Tu tens uma equipa e como é que sabes que deves caminhar ou não para a frente? A primeira ideia que temos que ter é a equipa é obrigatoriamente dividida pelos que têm mais capacidades, mais jeito e os que têm menos. Sim, okay? É muito heterogéneo, sim. É sempre, não é? É muito difícil na formação tu não ter esta verdade, não é? Ou seja, numa academia se calhar podes não ter tanto, mas quando chegas ao clube, tens muito, não é? Portanto, tens o menino que começou a jogar desde os 7 anos e que a bola faz parte do corpo dele e o que não sabe andar ainda, não é? Falávamos do Miguel Miranda e eu acho super interessante, porque se pergunta ao Miguel Miranda se foi bom iniciado, uma vez perguntei isso no curso, ele falou que não, o iniciado não era bom. Foi o jogador que foi, não é? Portanto, isto tem que nos fazer... Não, ele já me contou que em sub-16 havia um treinador que não o punha a jogar e que ficava no banco e depois houve outro que chegou lá e que por acaso disse, olha, tens de começar a jogar. E começou a jogar há muito tempo, ou seja, esse é outro tema muito interessante, que é os jogadores grandes, depois se pudermos, ainda vamos lá. Sim, claro, acho que é muito, quiseres, claro. Muito interessante. Mas estávamos a falar. Então, eu divido aquilo mais ou menos a meio dá-me 6 jogadores com mais jeito e 6 jogadores com menos jeito, vamos imaginar, e a partir do momento em que eu consigo que os meus jogadores com mais jeito adquiriram a coisa, têm a coisa mais ou menos clara e eu ando para a frente. Ou seja, o que é que quer dizer com isto? Tem que ser sempre a reboque dos que têm mais capacidade. Mas também não pode ser a reboque do primeiro e do segundo melhor só. Porque senão tenho 10 jogadores, numa ideia de 12. Tens de ter um grupo já consolidado. Tem que ter um grupo de 4, 6 jogadores que já estão a dominar para eu poder pensar, vamos anotar um bocadinho para a frente. E pedir aos outros que caminhem. Mas ao longo do momento que eu faço isto, eu tenho de criar estratégias para que eles não se percam, os jogadores que estão para trás. E vamos juntar isto à ideia. Eu quero fazer um set play. Primeira ideia, não pode ser fechado. E fechado não pode ser obrigatório passar daqui e para ali. Porque a primeira que for, isto é não ensinar o jogo. Tem que ser sempre possível fazer duas coisas. Tem que ter ideias que se moldem. Duas, não é preciso mais, mas tem que ser em qualquer situação. Quando eu mudo a bola de lado, eu posso fazer isto ou isto. Porque aqui começa a capacidade do jogador poder decidir. A tomada de decisão. Sim. Porque aí tu podes parar outra vez. Porquê que decidiste esta? Qual era a outra que podias decidir? E lá, a outra era esta. E porquê que decidiste esta? Porque o jogador fez isto. E nesse momento ele diz, está a aprender o jogo. Esse é o momento em que tu sabes que o jogador está a aprender o jogo. Que ele não está a fazer o que o treinador lhe disse, mas ele está a fazer aquilo que interpretou que o treinador lhe disse. Que são duas ideias completamente diferentes. Portanto, eu não tenho nenhum problema em que haja movimentações coletivas, ofensivas, numa qualquer idade do jogo. A partir do momento que os jogadores têm, eu tenho um grupo de 4, 5, 6 atletas que têm capacidade para adquirir. E a partir do momento em que eu decido dizer, sim senhor, podemos fazer isto, porque, por exemplo, eu não sei se jogar 5 aberto é a melhor ocupação espacial do campo. Não me parece uma boa ocupação espacial do campo. Claro. Aberto, por exemplo, em nenhuma idade. Não me parece uma boa ocupação espacial do campo. A mim não me parece uma boa ocupação espacial do campo. Uma coisa que nós temos que entender é que nenhuma equipa da Euroliga joga com 4 jogadores a tocar os 3 pontos. Eles jogam 2 metros atrás da linha de 3 pontos. Porquê? Pela necessidade de criação de espaço. Sim. Porque cada vez os jogadores são maiores, mais rápidos, mais explosivos e o campo é do mesmo tamanho. Agora, a gente pensa que estabelecer comparações com o antigamente, já temos aqui um problema, é que o jogo não é o mesmo. E as regras não são iguais. Tens o passo zero, ou seja, podes entrar em mais tempo, em mais espaço, ou seja, sim, tudo está a correr para que o jogo seja mais rápido. Exatamente. E menos tempo possível. 5 jogadores em linha de 3 pontos, com 5 defensores, tu estás a criar uma má ocupação de espaço por si só. Ele está mal ocupado o espaço. É a minha interpretação. Atenção, aceito outras, não tenho problema nenhum. Pronto, a partir deste momento, eu acho que os jogadores podem aprender que passa e corte. É movimento coletivo, sim ou não? Sim. Eu passo, eu corto.
Para onde é que eu vou? Para o lado contrário. Aqui começa o problema. Porque se eu só posso passar, cortar e ir para o lado contrário, eu, na altura, eu passo. Eu não vejo a bola, eu só quero ir para o lado contrário. É automático, é um carrossel. Não há duas coisas que eu possa fazer. E eu tenho que ter duas hipóteses para poder dizer eu escolhi esta em detrimento da outra por esta razão. E é quando tu ok, estamos a fazer um jogador. Neste momento estamos a começar a fazer um jogador. Okay? Depois, a juntar a isto, a outra ideia que é técnica adequada a jogadores débeis. Por exemplo, eu quero que a bola mude de lado e a minha regra é que quando a bola muda de lado tu atacas um contra um. E a bola muda de lado para o Manuelinho e o Manuelinho tem que atacar um por um. Há 3 meses. A regra é atacar o sexto, toca, dribble. E claro, dá os dribles, o que é que ele faz automaticamente? Para a bola. Para o drible. Uhum. Então, que técnicas de passe existem e que tipo de movimento eu peço em bola para que ele para no drible não seja a bola presa ou a bola perdida? Se eu ensinar que ele pode girar e proteger com o corpo a bola e os jogadores podem cortar nas costas ou aparecer-lhe uma linha de passe, o Manuelito tenta uma, tenta duas, tenta 10 vezes um contra um. Mas se eu não lhe ensino esta técnica de passe, de proteção da bola, rotação e passar para trás, ele nunca mais vai querer fazer um contra um, porque ele não é estúpido, claro. Não é tão bom jogador, e sabe que cada vez que mete a bola no chão e para o drible, para o corpo e vê passos nas costas. Por exemplo, estou a falar desta técnica, podia falar de outra qualquer. Então eu tenho que entender duas coisas. Primeiro, eu avanço quando a maior parte dos meus jogadores bons adquirem condições para avançar, e quando digo bons, são os meus melhores, não têm que ser necessariamente super bons, são os meus melhores, e eu vou dotando todo o treino técnico de técnicas que permitem poder avançar. Ou seja, quando os meus jogadores menos bons tentam fazer as ações, tecnicamente eu vou-lhes ensinando coisas que eles não tenham que ter necessariamente insucesso. Podem não ter sucesso, mas não têm que ter necessariamente insucesso, porque senão eles não vão tentar fazer coisa nenhuma, e eu o que é que faço como treinador? Faço uma jogada que só dois tocam na bola, pick and roll daquele lado esquerdo, os outros vão todos embora, depois já para a mão direita e já está. E isso não é uma movimentação ofensiva para a formação. Em relação... Isso é explorar um jogador que é melhor que os outros. Claro, e em relação aqui também, antes de passarmos aqui para toda a temática do grande moderno de hoje em dia, e é quase como uma transição, que é, tu numa equipa de sub-14, se pões uma movimentação qualquer, ou sub-16, há sempre automaticamente um ou dois jogadores que qualquer momento vão buscar a bola, quando sofremos cestos são os primeiros a ir buscar a bola para começar a trazer a bola para o ataque. Ou seja, qual é a tua opinião em relação a criar esse hábito de ser sempre o mesmo a trazer a bola, que para mim não há problema nenhum ser sempre o mesmo a trazer a bola, ou dois, mas que depois, dentro da movimentação que temos, o que eu acho é que estamos a dar sempre as mesmas ações às mesmas pessoas, e tens ali dois ou três que nunca, ou seja, tens sempre o Manelinho que nunca joga a posto baixo, ou que joga a interior do lado contrário, mas treina, tens sempre o Josézinho que tem 1,80 m e só anda lá de baixo às rodas e nunca pega na bola e tenta jogar um para um e não torce os pés um no outro e não percebe os arranques. Ou seja, achas que tem que haver uma dinâmica dentro da própria movimentação para todos passarem em todas as posições numa certa posse ou situação dentro da jogada? Bem, eu acho que tem que haver regras e as regras têm que ser interpretadas pelos jogadores. Para mim é o mais importante, haver normas, não é? Que os jogadores possam introduzir. Por exemplo, tu falas, o mesmo jogador ir buscar a bola, preocupa mais onde? Do que quem? Ok. Porque para ser aquele, na linha final do seu campo defensivo é um bom passo, primeiro passo. E o jogo diz-nos que não é. Mas como é para o João que eu tenho que passar, porque só o João é que pode trazer a bola, eu mato a possibilidade de fazer qualquer contra-ataque, mato a possibilidade de reagir rápido ao jogo, portanto, mato o jogo moderno, porque estamos à procura dele, porque temos que passar ao João. E isto é grave. Ou seja, aqui o que estás, para ver se eu estou a perceber bem, o que estás a dizer é, dentro das regras de ocupação de espaços numa saída de transição, o primeiro a chegar é o que tenha o privilégio, a prioridade de receber a bola. Que é o que tem que ser. Por exemplo, se o João vai ao espaço correto e tem um espaço fechado, a bola que entra no Manelo e o João faça uma diagonal para receber a bola à frente. E não há problema de ser o João. Mas eu não deixei ensinar o jogo para que seja o João. Claro. O que eu não posso é prostituir-me pelo João. Deixar de fazer o que realmente é importante para o jogo, porque se o João leva a bola para a frente. Isso é que eu não posso. Porque aí eu não deixo de estar a ensinar o jogo para estar a garantir que não perca a bola. E não perder a bola, porque a bola está no João, não é melhorar nada. O João normalmente não perde a bola. Melhorar alguma coisa, superação, é quando os meus jogadores têm a capacidade de receber a bola e passá-la e não perdê-la. Sem ser o João.
O problema não é o João levar a bola, o problema é não deixar outros jogadores perderem a bola. Ou seja, não sei se me estou a fazer entender. Se eu acho que o João vai ser base, não há problema de levar a bola, até ele tem 15 anos, vai ser um base, não tenho dúvidas nenhumas, já nos deu, na minha opinião, a primeira grande posição que tu deves definir é o base. Tu trabalhas com o jogador, estes jogadores têm coisas para ser base. A mim não importa se é grande, se é alto, se é baixo, não é como uma fita métrica que eu tive em um base. O jogador demonstra capacidades diferenciadoras de poder vir a ser um bom base. Porque eu não me importo que leve a bola. Mas eu importo-me que eu sei a bola junto ao final. Para levar a bola. Ou seja, mais dentro das regras, mais dentro das regras das próprias estruturas, dos próprios passamentos do que quem. Claro, porque senão o João habitua-se a que tudo anda à minha volta. Portanto, eu tenho que receber a bola. Ou seja, aqui e ali eu tenho que receber a bola. E este é o momento em que os outros se sentem inúteis. Não, e Mas repara que se eu passar a bola ao lado contrário e o João fizer uma diagonal e receber a bola à frente, eu faço um contra-ataque, a bola está no João, então a gente foi útil. Houve dois jogadores mais úteis, o que sacou a bola, o que deu o segundo passo. Repara que contra-ataque em basquetebol são 2 passos curtos. Não é o segundo passo em Portugal, neste momento da formação quase. Sim, e acaba também por... O passo desapareceu do jogo. Sim, eu estava a falar agora do João ter que passar sempre por ele os outros sentidos inúteis, eu até vejo por outro prisma, que é a própria gestão do João. Porque o João daqui a 1, 2 anos vai ter dificuldades quando subir de patamar e vai dizer, nunca tive isto, nunca me aconteceu, o que está a passar? Olha, vou desistir do basquete. Pumba, 17 anos não joga mais, 16 anos não joga mais. Mas isso, repara, vamos ver esta ideia. Subir este escalão. Porquê é que um indivíduo deve subir de escalão? Qualquer indivíduo quando tem... Para sentir dificuldades? Quer dizer que já está... Exatamente. O indivíduo quando necessita de uma diversidade superior. Sim, um upgrade. Já não são as adequadas para ele, deve subir de escalão. Pergunta, é por isso que sobe de escalão hoje em dia em Portugal? Pois. A ideia generalizada é esta, repara, eu tenho 12 jogadores, dos quais 6 são melhores que outros, e desses 6, 3 são muito melhores que outros. É normal quase todas as realidades que tu possas conhecer de norte a sul. Sim. Pode os melhores serem melhores ou menos melhores, mas esta é a realidade. Ora, eu tenho 3, 6, tenho 3, se eu pegar se eu treinar cadetes, muito bem, vou pegar nos 3 melhores iniciados. Já tenho 9. Eu não melhorei os meus, que lá tinha. Eu peguei nos outros que já eram mais ou menos melhores e subi. E a minha realidade melhorou sem eu ter feito o meu trabalho de formador. Eu não formei nada, eu não melhorei nada. Eu simplesmente subi 3 jogadores para estarem no banco, porque eles só saem do banco, mas pelo menos estes 3 sabem andar e os outros quando nem andar sabem. Então a tua opinião é que esses 3 não devem ter prioridade em relação aos... A minha opinião é que nós não podemos subverter as ideias. Okay. As subidas de escalão são boas quando o jogador realmente em baixo já não tem adversidade. Elas não são boas porque eu não estou para treinar o que não presta. Porque o meu trabalho de formação é formar. E formar quer desde logo dizer pessoas, depois jogadores. E portanto, porque é que eu acho que regras são melhores do que jogadas? Porque as regras são iguais na universidade, no teu próximo trabalho, quando fores pai, qualquer coisa fazes dúvida, há regras. A sociedade obriga a conhecimento de normas e regras. Portanto, quando tu tens regras, tu sabes produzir e cumprir regras. Portanto, isso quer dizer que qualquer pessoa que passou pelo desporto, em teoria, tem uma capacidade superior quando chega a uma empresa. Sabe que há regras. Sabe que há que falar num balneário, sabe que há que ouvir, sabe que há uns que fazem mais isto, há outros que fazem mais aquilo. Entende o sistema social de maneira muito mais apta do que aquele que não passou por um desporto. Mas se houver regras. Porque se a regra for os melhores são bons, os piores não prestam, então isto não é regra nenhuma. Claro, e aí depois entramos aqui na discussão dos grandes. Dos grandes e que os grandes... Que é uma ótima discussão, não é? Que é, se este grande, para já, é lento, não sabe mexer, não me dá nada de especial, porque ainda é descoordenado, porque é que eu vou pôr a jogar? Porque ele vem todos os dias ao treino e se esforça muito. Isso não vale a pena. É que o problema é este, o problema é assim, começámos esta conversa a dizer, a segunda ou terceira momento era pensar que vão ser séniores. Uhum. E não é só isso, e nós... de séniores que joguem sem grandes, porque não vejo nenhuma. E não é só isso. E que jogam sem grandes são os que têm dificuldades em realmente jogar. Claro, e nós não podemos, enquanto treinadores, dar a missa de isto é um processo e demora o seu tempo e paciência e de graus e não sei o quê, e depois aparece-nos um miúdo de 1,90m com 14 anos e dizemos, opa, olha, tu ficas ali, levanta os braços e a malta passa-te a bola, não te preocupes. E o miúdo está todo contente, tem muito sucesso, e porque marca 20 pontos e vai às festas e está tudo bem. Claro. O Vasco, esse jogador é um sortudo. Pois, porque há muitos que não jogam. Ainda ponta do banco. Claro.
E então esse ainda é pior, porque tu nem chegas a perceber, quer dizer, chegas, porque depois vezes vou jogar vôlei, em que como não há contacto, tudo é mais fácil de adquirir. Repara que o voleibol começa o seu trabalho em 2 para 2. O que é que quer dizer 2 para 2? Quer dizer que quando eu tiro a bola para o outro lado, eu posso agarrá-la, se ela não cair no chão, posso pegar nela, atirar para ti, tu podes agarrá-la, atirar para mim, e eu posso agarrá-la e atirar para o outro lado. Qual é o jogador que experimenta o insucesso? Quase nenhum. Tenha pois. 2 metros, 1,90 m ou 1,40 m. Não experiencia o insucesso. Porque ele só tem que agarrar um bocadinho a bola, passar para o colega agarrar, passar para ele, ou seja, tocam os dois sempre na bola. Ninguém vai para casa sem ter passado a bola para o outro lado. Ninguém, Está tudo contente. Ninguém me empurra, porque o grande problema do jogador grande É que a sua coordenação, como não tem força, não existe. Não é? E não tem força porque os seus ossos e ligamentos cresceram a uma velocidade que os seus músculos não conseguiram acompanhar. Porque a maior parte dos jogadores grandes não crescem progressivamente, dão grandes saltos, não é? Dão saltos grandes. E, portanto, acontece que eles não têm capacidade momentânea para executar as técnicas de um jogo que é super rápido e super veloz aos dias de hoje, com contactos com sucesso. Portanto, a priori, esse jogador grande está condenado a um insucesso lógico aos 14 anos. Claro. E se eu, o treinador dele, não entendo isso e não o ajudo e não o conforto com pequenas coisas que ele pode me ajudar e fazer e não o deixo estar em campo, não lhe treino a coordenação porque sinto que ele não melhora, que é mentira, ele está a melhorar, simplesmente ele não dá sinais tão prontos como eu gostava que ele desse, eu basicamente estou a incentivá-lo para que ele saia deste desporto e procure outro. Claro. Então que tipo de trabalho é que nós, enquanto treinadores de formação, devemos fazer diariamente com esses grandes, tirando obviamente o facto de termos que lhes passar uma grande dose de confiança e de autoconfiança e dizer não, tranquilo, com calma, isto vai lá, mas acima de tudo, e que foi o que falaste ainda agora, que é não esquecê-lo no fundo do banco, é realmente dar-lhe valor, porque é dali que vai ter que ser, porque assim, nós, e aqui entramos depois claro que está sempre em encadeamentos, que é nós queixamos que somos muito pequenos, mas depois quando aparece um grande, esprememos um miúdo até aos 16 anos, e depois aos 16 anos, olha pronto, olha, é pena, não deu, tentei. Claro. Ou seja, eu acho que nós temos que começar a criar situações em que os grandes se sintam, ok, eu quero isto, eu quero, olha, e depois começamos a perceber, ok, tu agora consegues jogar de frente. Eu não tenho uma conversa com o Filipe da Silva e eles no Nanterre têm um miúdo de 17 ou 18 anos, o Victor, com 2,20 m. 2,20 m, é uma torre, é gigante, e o miúdo corre de frente para o cesto, mudança de direção pelas pernas, pelas costas, rotações, passadas, tudo. Porquê? Porque foi trabalhado para isso. E diverte-se, pode nunca fazer aquilo, Ricardo, pode nunca fazer aquilo num jogo. Nunca. Pode nunca ter que atacar 1 para 1 e fazer um ankle breaker a um colega. Mas sente-se bem porque sabe que se necessitar em emergência, tem lá aquelas ferramentas. Ou seja, eu acho que é confiança. Sente-se bem porque já sinto que melhorou. Pois, é isso. Porquê é que os jogadores desistem de jogar basquete? Porque... Qual é a grande razão que leva à desistência? A desistência? Sim. É o insucesso? Não melhorei. Não é um insucesso. Não melhorei. Não melhorei. Há muitos pois, bons jogadores sim. que desistem de jogar basquete. Quando o desafio desaparece. Porque o que faz melhorar é superação. Superação é desafio. Okay. Um jogador que é sempre bom, desiste de basquete. Há dramas aí, então em clubes mais pequenos, em que há um jogador que é melhor que os outros e tal, e depois ele chega a uma altura que como parece que não tem nenhum challenge, parece que nada o desafia verdadeiramente. Pois, perdem a motivação, claro. Porque desiste de jogar, quer dizer, ele deixou de melhorar. Ele deixou de melhorar. Portanto, isto acontece com um jogador que nunca experimentou nenhum tipo de sucesso, ou com aquilo que tu dizias antes, que até experimentou sucesso aos 15 anos e aos 14, porque a única coisa que ele tinha era que biologicamente era mais forte que o outro. E como é que eu sei que isso acontece? Quando um jogador só faz um gesto técnico. Como é que eu sei que o meu jogador de 14 anos, por exemplo, só é biologicamente precoce? Quando ele, basicamente, marca 40 pontos a fazer o seu adversário do lado direito com 2 dribles. Se a técnica que ele usa para fazer é aquela, isso não quer dizer que ele tenha jeito nenhum para jogar basquete. Pode vir a ter. Pode. Não estou a dizer que não tem. O que eu quero dizer é, quando é que eu sei? Quando um jogador só faz uma coisa, quando ele só faz aquilo, nada mais que aquilo, aos 14 anos, isso quer dizer, provavelmente, que ele, biologicamente, é precoce. Ele tem mais força que os outros e faz aquilo. Quando ele tem várias técnicas, quando ele lança de fora, e quando ele penetra, quando ele lança à esquerda, e com a direita, aí este jogador é um jogador que está encaminhado a fazer outras coisas. Portanto, quando eu tenho um jogador que só faz uma coisa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer várias coisas. As várias coisas quer dizer melhorar. Ele vai experimentar o insucesso quando vai para o lado esquerdo. E ele não vai ser isso. Mas é aí que nós queremos que ele esteja. É isso. Claro. É igual. O jogador grande é igual. Não tem sucesso nenhum a andar. E tu ensinas a andar. E não tem a correr. Tu ensinas a correr.
E não tem a saltar, e tu ensinas a saltar, e tu ensinas a bater a bola, mas tu ensinas. E conforme tu ensinas, e vais deixando que ele vá ganhando, os miúdos são muito honestos. Os miúdos, como eles têm um sentimento de justiça muito apurado, E são normalmente eles não genuínos, pensam... são muito genuínos também. Claro, Sim, sim, claro. sim. Portanto, ele se sentir que está a melhorar, ele fica. Agora repara, quando é que ele sente isso? Quando ele acha que o treinador gosta dele, cuida dele, preocupa-se com ele. E a pergunta é quantas vezes nós nos preocupamos com aqueles que não são os que marcam 30 pontos. Porque eu estabeleço regras, e a regra é o último jogador que chega depois da hora da convocatória não joga. Não sei se é boa ou má regra, não importa. É esta a regra. É a regra, pronto. É a regra. O melhor marcador chega, não joga, e o pior chega, não joga. Eu não olho para o lado e fingo que não estou a olhar para o relógio quando é o melhor marcador. É uma regra. E agora, repara, transportar isto para o campo. Quando no campo eu tenho uma regra, por exemplo, tenho que fechar a linha de passe, qualquer jogador que receba a bola a 1 metro da linha de 3 pontos, tu sais. O Messi ainda fazia isto no Campeonato da Europa, de miúdos. Então, o jogador deixou a linha de passe aberta, banco. Não importa se é bom, se é mau, ou mais ou menos. Há um jogador que vem à frente, tens que passar. É a regra. O jogador à frente, não tentaste o passe. Perdeste a bola a passar a bola, não sais. Porque não fizeste a regra. A regra é passar à frente. Não há problema nenhum. Não passaste, sais. Seja do melhor, o pior ou mais ou menos. Eu aqui não estou a decidir o que é uma boa ou uma má regra. Eu estou a decidir é quando tu tens regras é fácil que todos participem. Porque tu basicamente querias... Eu treinei muitos anos no centro de treino. E no centro de treino os jogos tinham um único objetivo. 3 pontos sobre os quais os jogadores não podiam falhar. Que tinham a ver, obviamente, com o trabalho da semana. Claro. 3 pontos não podiam falhar. O jogador não podia falhar. Imagina. Se não há um segundo passe, com ele aberto, o jogador sai. Ou recebe o primeiro passe, tens no segundo passe. Está aberto, passas. Não está aberto, não passas. Estava fechado. Esta regra. O jogador fez o segundo passe. E entra o primeiro, que está ao teu lado. E olha, e vais rodando até da ponta do banco, não importa. Fazes 20. Aliás, aqui, na altura, tornou-se muito polémico, porque nós fazíamos, não sei, 60 substituições no jogo. Estávamos a analisar 3 coisas. Quem cumpria as 3 coisas ficava. Quem não cumpria, dava. A, B, C, não importa. Tinha de fazer aquelas 3 coisas. Nenhuma era marcar sexta. Era se tínhamos que dar lá da bola, tinhas 1 contra 1, ou se tinhas que não sei o quê, tinhas que fechar a linha de passe, tinhas que... Não importa. Se a bola entrasse no posto de baixo, tinhas que ir para a fechada, se não saías, não importa. Não importa qual era a regra. Havia as regras, nós tínhamos treinado. Nós treinámos aquilo, nós estivemos a treinar aquilo aquela semana toda, portanto, aquelas 3 coisas tinham que sair o melhor que eles conseguissem fazer. E ao longo do jogo, o que é que se tornava? Um treino. Porque aquelas 3 coisas eram o tema do treino. E tentávamos competir sobre esta ideia. Continuávamos a tentar marcar texto, continuávamos a tentar fechar neste passo, continuávamos a tentar defender o tempo todo, tudo fazíamos igual. Mas não havia a hipótese de um jogador não jogar pelo menos um período. Claro, que acaba por ser o que eles querem, não é? Acabam por ser o porquê de eles estarem ali. Tu não convences ninguém que está a melhorar se não entra dentro de campo. Tu estás muito melhor, muito melhor, mas não jogas. E agora ainda estás muito melhor, mas não jogas. Os jogadores, lá está, eles não são pardos, eles percebem que se tu achas que eu estou melhor, tu depois dentro de campo um bocadinho. E analisam o que eu fiz. Olha, melhoraste isto, melhoraste aquilo. Portanto, onde é que nós vamos chegar? Treino individualizado. Hoje em dia, é absolutamente decisivo fazer treino individualizado. Só com treinos de equipa é muito difícil chegarmos a um determinado nível. Portanto, os clubes, mais que nunca, têm que ter treino individualizado. Até podes dizer assim, para os mais aptos, porque nós não temos muitos espaços, portanto temos que reduzir. O individualizado não tem que ser a 1. Grupos no máximo de 5 jogadores. 4, 5 jogadores. E uma tabela e bolas, e pinos, e pouco mais. E os clubes assumem, nós damos este passo para treinar individualmente os jogadores, ou só treinar o treino de equipa normal é difícil. Óbvio que toda a treino individualizado há quem faça por estafetas, por exemplo. Sim, é isso que eu te dizer. Chega dali. Não tem que ser treino só para aquele. É isso que eu ia dizer. De muitas maneiras. Para os clubes que não têm, porque há muitos clubes que em Portugal, infelizmente, que estão dependentes de pavilhões municipais, claro. A própria hora e meia de treino, os primeiros 15, 20 minutos de aquecimento pode ser um aquecimento dinâmico com muita técnica individual já. Mas não tem que ser só individual, pode ser físico. Porque tu, um jogador grande, por exemplo, passar por cima de 5 cones é um mundo para ele, sabes? Saltar à corda é uma dor de cabeça. Ele não consegue coordenar as mãos e os pés. E o que eu quero dizer com isto é que há tanta coisa para fazer dentro. Mas que deve ser individualizado, claro. Mas tem que ser individualizado. Tem que ser com um desafio adequado a ti.
Tu não tens necessariamente o desafio adequado a mim. Entendes? E, portanto, situações típicas, por exemplo, vamos treinar 1 contra 1. Quanto é que é treino coordenativo por um grande atrás de um pequeno canto o campo todo? Quanto é que ele melhora? E quanto é que prejudica fazer sempre com o mesmo jogador? 1 contra 1 sempre com o mesmo jogador. Quanto é que isto prejudica os jogadores? Estás a dizer fazer sempre as mesmas parcelas, sempre os Sempre, mesmos grupos. Exatamente. Começam a estudar os hábitos dos... E depois acabam de fazer sempre a mesma coisa, porque se aquele for sempre para a direita, eu vou defender sempre para o lado direito, corto sempre a mão direita. Eu também acho que... É absolutamente decisivo criar diferentes rotinas e dinâmicas, desafios aos jogadores. E um jogador grande que tenha que defender, por exemplo, em meio campo, um jogador pequeno, repara, estás a melhorá-lo fisicamente, estás a melhorá-lo tecnicamente, estás a prepará-lo para o jogo de séniores, porque hoje mismatch aí por todo lado, trocas pois, hoje em dia cada vez mais. Vai haver cada vez mais. Pois. Portanto, vê bem, quando tu pegas num jogador que tem 1,90m e põe o outro a treinar, o jogador de 1,68m, quanto é que tu estás a ajudar os dois? Em vez de o de 68 com o 1,66m e o de 1,90m com o de 1,84m. Mas atenção, mas aí mas aí os objetivos que dás para o pequeno e para o grande serão diferentes, ou seja, o grande se calhar é conseguir aguentá-lo fora de uma linha de penetração durante 3, 4 segundos, porque num jogo é o tempo suficiente para o resto da equipa se ajustar suficientemente. Mas numa fase iniciada isso não me importa, vai atrás dele, tenta abafá-lo. Só ires atrás dele, o grande, só ter que reagir desde a posição básica defensiva, levantar-se e correr atrás. Só esta ideia... Já é um trabalho coordenativo muito grande. Se fores obrigas ele a ir atrás dele, tens que o abafar, tens que conferir, e outra vez, e outra vez, e outra vez, quanto é que ele é mais rápido a reagir. E aqui nem toda... Então, ele está muito melhor a deslizar defensivamente. Não, porque eu posso fazer o mesmo exercício para muitas razões. Sim, e hoje em contrário, dia... E o pequeno, que não pode roubar a bola ao grande, mas pode pôr o corpo à frente e deixá-lo entrar na tal área perto do cesto. O pequeno está a defendê-lo, o grande dribla com dificuldade, e o miúdo de 14 anos, tu não podes roubar a bola, mas não podes já entrar contacto peito no peito, e não, porque o miúdo pequeno tem mais força, quase sempre mais habilidades, que o miúdo grande. Não entra. Não o deixa de entrar, porque chega primeiro, não entra. Portanto, e acabas por criar aqui também... Desafios. E não é só isso, acabas por criar também, de certa forma, um bocado inerentemente a tática individual de quando houver um mismatch e o grande te afunda, tu teres a força para passar pela frente e ganhar. Ou seja, é engraçado que depois já começamos a trabalhar coisas que se calhar nós nem na altura nem nos apercebemos. Uma coisa muito interessante, porque baixo nunca faz muitas trocas. E ao mais alto nível faz muitas trocas, porque os jogadores fisicamente são cada vez mais iguais. Sim. Dizem, quem estuda a cadência do jogo, é que o base e o posto sejam, no futuro, 2 corpos quase iguais. Quase iguais. E se calhar poderá haver uma posição muito diferente, mas outras 4 cada vez mais vão ser quase iguais. Parece-me interessante essa ideia e realmente o que a gente vê, olhas para a NBA e os corpos realmente, e as técnicas, os jogadores cada vez mais fazem as mesmas coisas, são quase iguais, não há dúvida nenhuma. Mas numa fase inicial, quando tu chegas aqui e fazes uma troca, tu estamos aflitos, estamos em mismatch. A defesa vai crescer. Quantas equipas não sabem atacar? Pois. Estás a falar a nível de séniores ou a nível de formação? Todas. Tudo. Todas, até a nível sénior. Pois, a questão é essa. Tu trocas, tu sabes que o teu jogador nem é muito bom a agarrar aquela posição, mas as equipas depois também não sabem. Porque começa logo a dúvida, exploro o de fora ou exploro o de dentro? Pois. Exploro para o lado vazio, para o lado cheio. Com passe, com drible. Puxo o drible atrás ou passo e peço a bola de volta. Por acaso é uma... Triângulo com o lado cheio, triângulo com o lado vazio. Percebes? Ou seja, quantas equipas estão realmente programadas para saber também atacar tão bem esse mesmo match? Sim, mas hoje em dia tem que ser, porque realmente, por exemplo, nós agora no Campeonato Nacional de Sub-18 apanhamos, talvez, não digo todas, mas 90% das equipas, entre o 2 e o 5 trocavam em tudo. Do 2 até ao 5 trocavam em tudo e nós tínhamos de ter algum tipo de dinâmicas, porque não tínhamos corpos para aproveitar grandes mismatches, dinâmicas, estás a falar de nível tático, para ser ok, quando isto acontecer, tu vais para ali, ficamos aqui com o atirador do lado cheio ao lado vazio e o interior só para tirar as ajudas, ou seja, acaba por ser também ensinar-lhes a dizer ok, quando isto acontecer sabem que têm que fazer isto, mas têm que ler dentro de campo o que é que está a passar. Agora, mas repara nisto, o que estás a dizer é espetacular, do ponto de vista tático é brutal, é quanto é que eu desacelerei o teu jogo? Claro, sim. Quanto é que te obriguei a parar para que as pessoas fazem para os sítios e agora vais jogar lá o que tu quiseres, mas não jogas o que querias jogar? Por exemplo, és fortíssimo a atacar pick and roll. Mas quando eu te faço uma troca, tu alteras a estratégia, deixas jogar o pick and roll e explorá-lo para simplesmente ir à procura dessas ideias. Pronto, já ganhaste aí. Claro. Nesse mesmo momento a equipa desacelera. É como passar, claro,
É como passar de um match-up para uma zona a meio de uma jogada, ou seja, tudo Claro, que seja situações claro. de... Mas lá está, por isso é que quanto mais o jogador tem conhecimento tático individual, menos conteúdos de tática coletiva tens que dar. O que é que isso quer dizer? Que o jogador do jogo pode ser mais rápido, tem menos paragens. Qual é a diferença entre Portugal e a Croácia? Portugal para mais vezes de jogar. Olha, começando, e Entender, fazemos daí a ponta agora para este ano, para a Espanha. Primeira questão, estás em Espanha, na Liga Dia, a principal liga espanhola de agora é a basquetebol. Liga Endesa, mudou para terceira, agora também Mudou, já é ok, Endesa, também já é Liga como Endesa. Ou já seja, é um como mundo completamente à parte do que estavas habituado cá em Portugal. Treinador principal, ou seja, saltas logo de a cadeira de adjunto e começa logo em principal. A nível pessoal e a nível competitivo, quais foram as grandes diferenças que tu, enquanto treinador, enquanto pessoa, obviamente, enquanto homem, sentiste na transição do país e dos campeonatos? Bom, a Liga Endesa Espanhola é uma das ligas mais fortes da Europa. E tem um bocadinho o mesmo que a ACB, que às vezes não é só a questão do perfume da Avenida ou do Girona serem uma das melhores equipas da Europa mesmo, senão que a qualidade do 12º em relação ao primeiro é muito mais igualado do que outros campeonatos. Não é? Sim, Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? tem Na muitas equipas Turquia, em na competições Rússia, europeias, tem muitas equipas exatamente. Eurocups. E Sim, sim. o nível do jogo, não é? O nível do jogo, o nível global na ACB, isto acontece igual, né? Geralmente o 12ª equipa é forte, é muito Sim, mais forte que a 12ª equipa de e tivemos outra, aí uma de outro situação clube, há uns de outro anos que o oitavo, já não me lembro quem foi, se não salvo erro, foi o Valência. O Valência, não, o Tenerife, já não me lembro, há uns anos atrás, que era o oitavo da ACB, que foi à final da Eurocup Claro, ou da Europe Cup, claro, claro, uma... claro. Uma coisa, a Espanha tem isso, tem essa capacidade de ter muitas equipas com qualidade, percebes? Uhum. E esses campeonatos são super interessantes porque não há relaxo, não é? As mesmas equipas grandes não se podem só fixar nelas próprias e pensar, se eu trabalhar para mim, os outros vão cair. Ou seja, Não é possível isso, presumo não que é? tenha sido um grande desafio para ti, a nível de treino e a nível de competição, fazeres Super. essa mudança drástica. Super difícil. Repara, ainda por cima tu chegas a uma competição onde não há treinadores estrangeiros, tu és o único. Não Isso eu há não hábito sabia, sequer de sério? haver treinadores estrangeiros, não há hábito sequer, portanto, não sei, na história da Liga Espanhola, não sei, haverá uns 8 treinadores estrangeiros, pelo menos na história recente, há 6 que me lembro, e estou a falar recente dos últimos 20 anos, portanto não há sequer essa cultura ou esse hábito de ter treinadores estrangeiros. Portanto, isso desde logo também é logo uma situação que te põe muitos olhos em cima. Muitos olhos Claro. em cima. Não é? Nós começámos bem, felizmente, a competição. Tínhamos um pressuposto, é uma equipa com um pressuposto muito limitado. Portanto, nós éramos o segundo pressuposto mais baixo da Liga, de 14 equipas. Havia uma equipa com um pressuposto pior que o nosso, era a que estava realmente em último lugar. As outras todas tinham mais pressuposto, mas mais, estou a falar de uma equipa que tiver dois lugares acima de nós, pode ter mais de 100 mil euros que nós. 100 mil? Que é muito dinheiro. Sim, exato. É muito É dinheiro. muito mais dinheiro. Pois. Muito mais dinheiro do que nós. Portanto, isso é um desafio enorme e foi muito interessante. O que é que eu me deparei? Primeiro, o jogo super físico, muito físico. Os árbitros deixam jogar muito. Uhum. Os jogadores interiores são absolutamente decisivos na liga. Têm que ter corpos. Podem não ser grandes jogadores, mas têm que ter corpos para aguentar níveis de contactos e controle de ressaltos. É absolutamente chave na liga. Toda a gente mete, quase todos os jogadores têm quase todas as equipas têm uma jogadora americana para essa posição, porque não é fácil de conseguir, as europeias são super caras para esse tipo de jogo. É um jogo que muito assente nos jogadores, na qualidade dos jogadores. Uhum. As equipas têm sistemas e têm vários sistemas e tal, mas tu no fundo tu vês que é na capacidade individual da interpretação dos jogadores das coisas que está a grande chave do sucesso da maior parte das equipas. A Liga subiu muito neste último ano. O que me dizem lá, e eu que fui acompanhando, é que estavam a sair de crise e, portanto, foi um ano em que subiu muito os dinheiros e subiu muito a qualidade do jogo. Portanto, a Liga estava claramente a crescer
e a andar para níveis onde já tinha estado no passado, e isso tornou-se com que nós estivéssemos a jogar, sei lá, no nosso campeonato, jogadoras MVPs da Euroliga, percebes? Que era uma coisa que em Espanha já não estava a acontecer há uns anos, porque elas estavam todas a ir para a Rússia, para a Turquia. Portanto, fez com que tu te deparasses com jogadoras de grande nível e jogasses contra jogadoras de grande nível, não é? Portanto, teres uma equipa com a Girona com uma base de 40 anos, já lá é para lá, vê-la passar a bola é um clínico. Qualquer jogo em que ela só vê-la passar a bola, lá está a polícia, olhar para os pés, olha só para a maneira como ela passa a bola, e já é um clínico para ti cada vez que tu fazes uma análise do jogo, da maneira como a bola pode chegar de um lado ao outro, e aos vários jogadores, porque ela simplesmente está a ver as coisas antes de acontecerem. Não é? Eu costumo dizer que estes jogadores com muita experiência, o jogo na cabeça deles acontece mais devagar. Eles estão a ver a coisa acontecer. Voltamos ao que falamos há bocado, Miguel, que já passaram por tantas situações similares e semelhantes, que aquilo já diz, ok, já sei que daqui, se não acontecer aquilo, vai acontecer algo muito semelhante. Sim. Que ajuda depois, claro. Decisiva. E é aí que eu queria chegar. É um campeonato onde quem só tem juventude, que era o nosso caso, passa mal. Tem que haver um balanço muito grande, que é uma coisa que nós procuramos muito na Seleção Nacional, entre juventude e experiência. O problema é que, enquanto uma Seleção Nacional isso tem a ver com a tua escolha das jogadoras possíveis, num campeonato internacional tem a ver com o dinheiro que tu tens para pagar essas jogadoras experientes. Por outras palavras, neste caso nós, não conseguimos contratar nenhuma jogadora que faça uma boa liga no ano anterior. Porque todos os clubes querem a jogadora que já jogou essa liga. E aqui temos o exemplo do Sporting, por exemplo. Não é? Claro. O que é que fez o Sporting este ano? Foi buscar o top de cada equipe. Da liga. Sim. E pagou mais do que eles recebiam. Ou seja, o que é que isto quer dizer? O Sporting podia ter que pegar nesse dinheiro e buscar jogadores fora. Não. O Sporting aqui, os jogadores que conheciam a liga, claro, já estão habituados para jogar nesta liga. Claro. Jogadores que dão garantias nesta liga. Para jogar a liga. E lá isso acontece muito. As boas jogadoras não saem da liga mais. Porque os grandes clubes pagam e baseiam a experiência nessas jogadoras. E depois, obviamente, incorporam alguma juventude para que sejam as próximas jogadoras de nível. E o nosso objetivo era esse. Nós tínhamos que tentar manter a liga apostando em juventude, que provavelmente, se correr bem, depois vão para outros clubes, e nós temos que andar ali a renovar à procura de juventude. Mas passas mal porquê? Porque o jogo tático nessa juventude custa-lhes muito tempo a assimilar ideias. Né? As jogadoras não são todas tão plásticas para mudar. Uma jogadora muito experiente, palavras do Miguel, vamos defender com esta regra, e amanhã temos com aquela regra. E ele tem conhecimento de tática individual suficiente para poder rapidamente se adaptar à regra. Claro. Mas quando tu não sabes muito, não é? Porque não és inexperiente, não és jovem, tu precisas de praticar muitas vezes para que entendas claramente que estar um passo à frente ou atrás muda a diferença do êxito desta regra defensiva. Claro. E Ricardo, como é que tu, e já falamos disto aqui, que foste para uma liga muito mais competitiva, com todas as dinâmicas que o clube apresentava, o único treinador estrangeiro na liga, como é que tu chegas a um clube novo que não te conhece, que é a primeira vez que estás lá, e apresentas a tua filosofia às tuas jogadoras, apresentas a tua forma de estar, e depois também aqui intercalando também com um bocado com uma pergunta que o ouvinte fez, que é depois qual é a prioridade que tu dás ao trabalho ao longo do ano, ou seja, como é que tu entras como Ricardo, novo treinador, e há X ideias e regras que queremos trabalhar, e obviamente que sendo uma equipa jovem tens de ter outro tipo de trabalhos que se tivesse uma equipa mais experiente não terias, e depois intercalando com isso, como é que tu priorizas o trabalho ao longo da época? Bom, voltamos à questão do desafio, não é? Portanto, nós temos muito entre a parte do que estávamos a fazer crescer os jogadores, a prepará-los para uma segunda parte da semana em que queríamos pôr em prática ideias, não é? Portanto, porquê? Porque nós não podíamos ser a equipa que só fazia uma coisa e com essa estratégia ganhar o jogo, não é? Nós tínhamos que ter mais que uma estratégia preparada. Mas isto criava muitas dúvidas nos jogadores, dos momentos em que íamos começar aqui e depois tínhamos que passar para ali. E quanto é que nós tínhamos tempo para fazê-las crescer com ideias? Eu não tive muitos problemas, porque volto a dizer, a primeira coisa que tu fazes é chegas com a tua equipa técnica, tu montas a estratégia e ouves as pessoas da equipa técnica primeiro, já lá estavam. É esta, ouves o que é que estão, já lá estavam, já a equipa técnica já tínhamos... Ou seja, já tem uma ideia da filosofia do clube, da própria equipa, claro. Mas, e a partir dali, a filosofia do clube ali não é importante, não passa a ser uma coisa muito importante. Ali o interessante é, com o plantel que conseguimos contratar, o que é que conseguimos fazer? De jogo vamos poder jogar.
Pronto, e a partir daí, essa é a primeira ideia. A nossa base vai ser esta, a ideia, defensivamente aqui, ofensivamente ali. E a partir dessa ideia, onde é que temos que nos ajustar em função do que vem para a frente? E aqui foi a minha maior dificuldade, foi entender o que era demais e o que era suficiente para os jogadores que eu tinha. Eu tive esta dificuldade, percebes o que eu estou a dizer? Não. Então, na altura, eu tinha vontade de mudar coisas e o insucesso do que estávamos a poder fazer fazia-me pensar que se calhar era demais, vamos dar um passo para trás. E este é realmente muito difícil quando tu tens gente muito jovem ao mesmo tempo. Pois, tens de encontrar um equilíbrio entre o conseguir ensinar os conteúdos todos que tu estás a pensar na cabeça e depois conseguir, dentro das tuas estratégias, usar isso no jogo, não é? E isso era o que eu te dizia também no início, que é, tens que, dentro do que tu sabes e o que tu queres aplicar, o que é importante. É como quando tu vais corrigir um exercício, não é? Tu tens um exercício a funcionar e a tua ideia é treino de defesa. E tu paraste 10 vezes o treino e 7 vezes falaste para o ataque. Pergunta, estás mesmo a treinar a defesa? Claro. Não, estás a treinar ataque porque tu estás a corrigir os jogadores do ataque. Por outras palavras, eu quero treinar esta situação. Esta situação é a defesa da bola. E na altura eu dei 20 conteúdos para a defesa da bola. Não estás a treinar, estás a dar um clínico. E portanto os jogadores não vão assimilar. Então, do que eles estão a ver, que eles estão a fazer, quais são as duas coisas mais importantes? Esta e esta. Esta, vamos. Vou corrigir, esta é esta. E vais aumentando aos poucos. Só vou corrigir esta. E isso é o mais difícil para um treinador. Porque bem, em qualquer patamar, percebes? Tu chegas ali a um treino qualquer, agora convido-me para dar um treino. E eu vejo 20 coisas mal, não é? E se eu quiser treinar as 20 ao mesmo tempo, não treino nenhuma. Pois, claro. E se eu quiser falar das 20 no mesmo exercício, nada vai ficar. Até eu falo duas. Estas duas. E isto é difícil, porque estás a ver mais. Mas tens que te aguentar e calar e esperar que o momento de treinar essas duas. Entende? Claro. E isto, em um momento, para mim, foi uma das minhas dificuldades, foi eu entender dentro da equipa que nós tivemos dinheiro para construir e tínhamos gente séria, boas trabalhadoras, mas realmente muito jovens. Os nossos jogadores tinham 24 anos para baixo. Nós tínhamos duas jogadoras com mais de 24 anos e não eram jogadoras influentes nem de balneário, nem de pista. Nem Sim, de campo. eu estou aqui a ver, a mais velha que tu tinhas era a Miriam Galobardes, ou seja, de 91 que tinha. Claro. Essa é a minha jogadora mais experiente e entra muda e está calada em todos os treinos e todos os jogos, porque é o seu perfil. Percebes? É muito bom, miúda. Ou seja, tinhas a mais experiente, não tinha força nem dentro do balneário, nem na pista. Ela jogava capacidade de liderança, sim. Boa jogadora, jogava muito bem sem bola, faz coisas muito interessantes, mas não era uma miúda que já está ali ao balneário e bater-se com a mão, ou já só treino, vamos fazer assim, sabes? E isso, na altura, criou-nos o problema de dizer assim, falta aqui, as nossas duas bases eram muito jovens também. Mas depois conseguiste encontrar alguém, mesmo sendo mais jovem? Não, nunca. Não, aliás, nós acabamos pior do que começámos, porque cada vez era mais necessário uma liderança. Quando as coisas começam a correr mal é mais difícil. Não a encontrávamos. Claro. A jogadora com mais caráter em determinado momento era, se calhar, a Paula, era a capitã, tem 21 anos, não é? E então, mas no 21 anos, e tu notas que ela está a sentir coisas, mas tu vês que ela não tem força ainda para se impor perante todas as colegas. Claro. E dizer que é desta maneira ou daquela, entendes? E, portanto, nós na altura tínhamos boas jogadoras, gente com muito potencial, que pode crescer e que tem muito para andar, mas nem sempre conseguimos fazer uma boa performance. Nós não conseguíamos garantir que as coisas que trabalhávamos saíam com a qualidade que nós queríamos que saíssem, percebes? Foi um desafio muito grande e o problema disto é que a equipa é um organismo vivo. Claro. Se o jogo é tempo e espaço, o jogo de basquetebol é física, matemática pura, a equipa não. A equipa é ciência humana. Portanto, são pessoas com sentimentos, claro, com sensações, e quando tu ganhas está tudo bem, quando tu perdes está tudo mal. Portanto, e gerir isto é bom. Eu não posso queixar nisso, eu tive as jogadoras basicamente sempre positivas dentro dos cenários menos bons quando fomos perder mais jogos e não tive dramas, mas tive o pior de todos, que é, então, na altura, tu desconfias de ti da equipa, tu achas que não és boa, tu achas que a equipa se calhar não é boa, tu se calhar tens dúvidas que podes ganhar este jogo, tu entras em depressão coletiva, percebes? Claro. Não tanto a apontar dedos e não temos problemas de dramas de alguém bater em alguém ou de alguém querer sair de treino fora, não tivemos esses problemas, tínhamos boas pessoas também, mas na altura tem gente a pensar, para não conseguir este jogo, precisávamos tanto. Mas claro, entras no jogo com dúvida. E depois não é só isso, e também eu tenho, alguns anos fui Centíndias, já trabalhei com séniores 2 anos, e quando tu trabalhas e estás super motivado
para aquele jogo daquele fim de semana, porque é importantíssimo, e perdes o jogo nos últimos 2, 3 minutos, o próximo dia a seguir, os 2 dias a seguir são dias muito duros para toda a gente, porque nós estávamos super motivados e estava tudo a correr bem, depois há ali um momento que perdemos uma situação e levamos com um triplo que nos mata, e a segunda-feira vai ser um treino quase de marcar calendário só. Claro, de recuperar, Sim. recuperar os mortos, não é? Tanto Claro. de reativar, ligá-los às máquinas e seguirem à frente, não é? Porque é o que toca como líder, como treinador, é tocar, é ir à procura do que é que fizemos bem e ter capacidade, já fizemos isto muito bem e falhamos aqui nisto, temos que melhorar e vamos seguir para a frente, não é? Porque isso também, ao fim e ao cabo, é a grande chave, conseguires continuar a vender-lhes o que é que está a melhorar e o que é que há que melhorar. Claro, outra questão, falaste agora disto do ver o que é que fizemos bem e mal, qual é o peso do scouting, não só da outra equipa, mas também na nossa própria equipa, numa equipa tão jovem como a tua? Ou seja, se calhar no início da semana focavas-te muito mais no ok, falhamos nesta defesa de 2 contra 1 no bloqueio direto e o last falhou, ok, vamos trabalhar isto agora, mas depois, quinta-feira já mudamos de chip, vamos jogar contra o Avenida e queremos defender push, ou seja, como é que tu também geres este tipo de situações nos treinos de ok, nestes 2 dias trabalhamos o que aconteceu e quinta e sexta, ou quarta, quinta e sexta trabalhamos o que vai acontecer? Eu estava na altura de falar um bocado disto. Nós no início da semana fazíamos muito o nosso scouting, nos primeiros 2 dias apresentávamos vídeos do pós-game, como dizendo assim, não é? E trabalhávamos essas ideias dentro daquilo que ia ser importante para o próximo jogo. Ou seja, dentro das várias ideias que também podias analisar que não estavam bem, se elas não eram imediatamente importantes para o jogo a seguir, também não pegávamos nelas nessa altura, íamos tentar pegar nas que iam ser importantes para a estratégia a montar a seguir. As que conseguias fazer um transfer. Claro, sim. E quando tu dizias, quanto mais jovem a equipa, mais é importante o teu próprio scouting. Isto não quer dizer que não deves fazer do outro adversário, porque eles têm que se ir preparando e habituando e a respeitar as ideias têm que fazer, mas é mais importante. Mas tens de começar a cortar coisas que erras para depois poderes começar a acrescentar. Sim. Ótimo. E agora só para... Claro, só aqui para terminar, porque já vamos aqui com muito tempo de conversa, isto é sempre assim, sempre que a conversa flui, eu quando olho para o relógio já passa quase 2 horas, mas Ricardo, tem aqui uma questão do Diogo que pergunta que tipo de conselho é que tu terias para o Ricardo de entre 20 a 25 anos? Que, se pudesse encontrar o Ricardo há 10, 15 anos atrás, o que é que tu lhe dizias? Olha, faz isto, aquilo, o que é que tu poderias dizer de diferente? Vamos lá ver, não há nada que eu a mim próprio faria diferente. Eu, acima de tudo, o que diria ao Ricardo é dedica-te. Porque eu acho que realmente é a única maneira de tu chegares a algum lado é dedicar-te a algo. Dedicar-te a algo é trabalhar, ler, ver, fazer, tentar, repetir, tentar fazer, ver outra vez. Dedicar-te é o que te torna expert qualquer coisa é fazer muitas vezes. Mesmo que não tenhas o sucesso. Eu acho que o que é o sucesso. Pois, claro, isso é outra, claro, isso é outra história. O sucesso? Vamos ver, aqui há muita malta do eu quero muito ser campeão. E quem é que foi campeão? Quem é que sabe quem foi campeão? Eu me varto dizer, Ricardo, então não sei o quê, vamos fazer uma entrevista e o que é que tu podes falar do teu resumo? Eu acho que esse é um dos nossos problemas, sabes? A mim custa, eu não gosto de ir para o Facebook dizer o que fiz. Claro. Mas, e colegas meus fazem, e eu não acho mal nenhum que façam, eu não gosto de fazer, há quem faça. A pergunta fica, se eles não fizerem, quem faz? Sim. É que quando tu vais entrevistar o Abramovich, tu que entrevistas fazes logo, ganhou não sei quantas ligas, fez não sei quantas coisas, tu estudas e respeitas o Abramovich porque sabes o que ele fez. Mas quando ninguém faz isso por ninguém, ou tu fazes ou ninguém sabe. Porque a verdade é esta, se eu te perguntar quem foi campeão em 2005 de júniores masculino, tu não sabes. Claro. Sabes quem lá teve. Portanto, esta questão nós precisamos muito de aprender a respeitar uns aos outros. E ela é decisiva, porque sem respeito, repara nisto. Quando eu consigo arrasar todos os treinadores que eu conheço, pode ser que eu consiga que tu olhes para mim como melhor, mas eu só sou o melhor dos péssimos que eu te mostrei. Portanto, eu sou mau na mesma. Eu arrasei o nível daqueles que eu conhecia todos para baixo, para tu olhares para mim e pensares que até é bom. Mas isso não me fez sair do mesmo sítio. Aquilo que eu fiz foi desmascarar a ideia que tu tinhas que os outros eram bons. Mas quando de alguma maneira aquilo que eu faço faz com que tu aches que eu tenho alguma qualidade,
Isso quer dizer que eu tive que fazer um caminho para lá chegar. Ou seja, para tornar isto claro, eu jogo, e tu jogamos na minha posição, o treinador põe-te a ti e não põe a mim. 1, 2, 3, 4, 5 semanas seguidos. Eu jogo 10 minutos e jogas 30. Se eu te partir uma perna, eu passo a jogar 30. Mas não melhoraste nada. Mas não melhorei nada. Claro. Portanto, o que aqui é fundamental é cada um de nós dedicar-se o mais que pode a isto. Dedicar-se o que puder. Demonstrar paixão e que essa paixão se transforme em amor. Porque é assim que as coisas perduram na vida. É quando tu consegues que uma paixão se transforme em amor. Porque a paixão, toda a vida também não é boa. Porque a paixão, como deves calcular, é a ausência de razão. Né? Tu, quando estás apaixonado, tu fazes loucuras. É uma ilusão qualquer. É uma ilusão autêntica, claro. Ótimo. Espetacular para começar. É espetacular. Mas depois chega uma altura que tu tens que saber canalizar essa paixão para um amor longo e duradouro. Por respeito, por dedicação, porque tornaste expert de algo por tanto dedicares a isso. E nesse momento é quando tu entendes, isto é realmente uma coisa muito complexa. O basquete é algo muito complexo. Quando tu se tornas expert em qualquer matéria, tu precisas de uma coisa complexa. Ela pode chegar a ti com mais facilidade ou menos facilidade. Há pessoas que percebem as coisas com mais fácil que outras. Mas ela é complexa. E se é complexa, cuidado antes de apontar os dedos aos outros. Claro. Se ela é complexa, é normal que a gente não fazer tudo bem. Faz parte. Isso não é um problema. Vamos tentar incentivar, vamos tentar ajudar, vamos tentar de alguma maneira a galvanizar todas as pessoas que estejam apaixonadas ou a amar o basquetebol. Nós todos somos poucos para chegar Pois, porque é o que nós falámos antes. Claro. Quanto mais nós conseguirmos dar aos outros, mais ajudamos também o que nós precisamos depois, que é que o basquetebol em Portugal que cresça, olhos vistos, como para podermos... Óbvio, não é? Claro. Como é óbvio, se eu partilhar contigo as minhas ideias e tu fores ao teu clube e implementares e depois assim tu ganhas, o que é que eu tenho que fazer? Ir buscar novas ideias e trabalhar mais e ganhar. E assim tens de fazer. Partilhamos outra vez e falamos outra vez e eu ouvi alguma coisa tua e melhorei a minha equipa e ganhei-te outra vez. E agora és tu que melhorar, viste alguma coisa de outra e melhoraste. E o que é que isto quer dizer? Estamos a crescer. A outra é, eu isolo-me na minha rua, corto os acessos a tudo e agora eu sou o único sem mais ninguém sabe. Vou ganhar toda a vida. Está bem. E quanto é que melhoraste? Nada. Claro. Portanto, eu acho que tu realmente para ir melhorando tens que dedicar e tens que dedicar. E para te dedicar tens que pelo menos um dia estar apaixonado e depois a seguir amar, porque senão não fartas-te. Claro, porque depois o cansaço também tem um... Eu desculpa interromper, num dos primeiros episódios que eu fiz aqui do podcast tem uma frase que eu digo que não acredito no quem corre por gosto cansa. Eu digo que quem corre por gosto fica exausto, porque realmente é exaustivo, mas não perde o gosto por estar por eu. Posso ter um fim de semana, por exemplo, que não tive este ano, de ter 4, 5 jogos, chegar ao final do domingo completamente exausto, mas segunda de manhã, se tivesse que acordar às 6 da manhã para ir treinar, ia com o maior sorriso do mundo, porque realmente não tinha nenhum peso nos ombros e ia porque realmente gostava daquilo, que é o que eu acho também, falta muita gente também dar este salto de ok, eu quero mesmo isto. Cabeça para a frente e cá vai disto. É como tu te chateias com a tua mãe e não deixas de adorá-la mesmo. Claro. E estás muito chateado e hoje tens vontade de... E amanhã é a minha mãe, adora de morte. Claro. E é igual, quando tu realmente tens esta paixão, este amor por o teu basquete, há dias maus. Perde-se sempre mais. Por mais que o Abradovic, que se fartou de ganhar, perdeu mais vezes do que ganhou. Porque não há nenhum treinador que não perca mais vezes do que ganha. Percebes? Quando tu vais a ver, perdeu. Porque perdeu não é só o jogo. Perdeu na relação com não sei quem, perdeu quando chateou com não sei o quê, perdeu quando perdeu a noite de sono, que não conseguiu dormir, perdeu quando chateou com a mulher por causa do basquete, chegou a casa e... Isto é uma coisa constante, é uma coisa que tu estás constantemente a dedicar-te a ela e que traz muitos bons momentos. Mas traz muitos momentos difíceis. Mas bem, isso, Ricardo, não há nada de vida que não seja assim. Muito obrigado por esta conversa, adorei e espero poder ter muitas mais conversas, porque realmente aqui cria-se uma dinâmica e uma conversa muito boa, porque acabamos por falar, falamos de mais de dobro das coisas que eu tinha aqui, por isso é que é bom e puxa conversa, como se costuma dizer, e quero-te agradecer por também gostares de falar e gostares de contar histórias e de mostrar o teu lado, por isso mais uma vez agradeço-te e não sei se queres dizer alguma coisa a quem nos está a ouvir. Eu é que te agradeço e deixar mesmo esta ideia que a malta do basquetebol entenda que só unidos é que podemos chegar mais longe. Todos, Portugal tem muita gente que gosta de basquetebol, tem muita gente que sabe de basquetebol, simplesmente precisamos de canalizar energias no mesmo sentido. É tudo o que precisamos, é canalizar energias no mesmo sentido. E obviamente
que isso só é possível quando acreditamos em algo superior a nós próprios, porque se o meu sentido for eu ganhar este fim de semana, isso não tem sentido nenhum, porque isso é uma coisa que só me interessa a mim e não interessa aos demais. É olhar as coisas e entender que as coisas são maiores que nós próprios. Nós fomos todos morrer e o basquetebol vai cá ficar. Portanto, ela é uma entidade muito superior a cada um de nós. Cada um de nós tentar fazer o que pode fazer para que todos possamos melhorar, porque quando todos melhorarmos é quando isto anda realmente para a frente. Agradeço-te o convite, desejo-te muita sorte nestes teus projetos. Obrigado. Adoro ver pessoas proativas, gosto muito de ver que tens aí várias iniciativas e que queres realmente andar para a frente com esta parte que ao final não estava assim tão explorada. E isto também é inovar, isto também é ajudar, isto também é melhorar o basquetebol. Portanto, obrigado a ti por isso. Obrigado. Agora conseguiste fazer o melhor fecho possível para este episódio. Por isso, mais uma vez, obrigado e até uma próxima. E um grande abraço para quem nos está a ouvir desse lado também.